Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. Olá, a partir de agora as páginas da revista Em Evidência passam a estar aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, os fatos que impactam e fazem a diferença na sua vida em um formato diferente, um formato de televisão, também no Facebook, no YouTube e em todas as redes sociais. E o nosso primeiro convidado não podia ser mais especial. Ele adotou uma estratégia de levar a prefeitura para as ruas. Ele sai do gabinete e transforma realmente o ambiente do município em um ambiente completamente democrático. Por 3 vezes já prefeito de Canoas, Jairo Jorge está completando mais um ciclo e vai nos falar como está esta missão de ser mais uma vez um gestor de Canoas e vai nos ajudar a entender justamente como está o cenário político, econômico. Vamos falar sobre desenvolvimento e também sobre ações inéditas que o prefeito Jairo Jorge implementou em Canoas e que servem de referência para os 497 municípios do Rio Grande do Sul. O município de Canoas, por exemplo, é a cidade que mais testou e o fato desta testagem estar elevada permite que Canoas consiga avançar cada vez mais. Quais os segredos da gestão? A gente sabe que o Jairo Jorge é completamente apaixonado pelo que faz, extremamente trabalhador, dorme pouco e lê muito e faz uma gestão muito próxima das pessoas. Quem tem a facilidade e habilidade de conviver com ele, conhece o estilo Jairo Jorge de ser, que é um estilo que serve de exemplo para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Você possivelmente já encontrou o prefeito numa estação de trem ou o gabinete do prefeito num bairro da cidade. E talvez esta proximidade seja o que esteja faltando nos dias de hoje, em que o gestor, em alguns locais, fica encastelado e se cria toda aquela distância que a gente acaba tendo. Afinal, qual o papel do gestor? Qual o papel do prefeito? Qual o papel do representante popular? Jairo Jorge, a gente brinca. Dizem que um homem precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Não é que o Jairo Jorge já fez tudo isso? Em uma de suas campanhas, ele plantou uma árvore nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Tem filhos e também, é claro, tem um livro que a gente vai falar porque está muito atual, radicalizando a democracia. Naquele tempo ainda serve para a realidade de hoje. Por isso, Jairo Jorge é o nosso primeiro convidado aqui do programa Em Evidência na TV. Jairo Jorge, muito obrigado por ser o nosso primeiro convidado. Tu tens muito a contribuir e a gente espera realmente fazer um bate-papo bem informal, como é a tua gestão com os moradores. Eles são próximos de ti, isso a gente percebe muito bem. Seja bem-vindo e muito obrigado pela presença aqui na RDC TV. Voltaire, primeiro um privilégio, né? Eu vi nascer a revista, né? Começou em Canoas e a gente sabe do empenho, a luta, né? Tantos anos para manter este sonho, esse projeto que tem qualidade, tem excelência, e hoje é uma alegria poder ver nascer também a revista se tornar um programa que estará nas redes sociais, estará na nossa RDC TV, que sem dúvida está fazendo a diferença hoje na comunicação do Rio Grande do Sul. Então é uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar, poder discutir um pouquinho sobre gestão pública. Esse é o grande desafio. Jairo Jorge, nosso convidado, e o Lúcio Vaz, que é o editor-chefe da revista Em Evidência, sempre vai ser o nosso comentarista e também vai participar das entrevistas neste espaço que você vai se habituar a sempre acompanhar na noite de sábado. Isso mesmo, das 19 às 20 horas, esse espaço vai receber pessoas que fazem a diferença. Políticos, líderes, empresários e empreendedores que podem contribuir com suas ideias e com suas ações. Lúcio Vaz, seja bem-vindo. Imagino que seja uma data muito especial também para ti, né, Lúcio? Em ver as páginas da revista agora em um novo formato. Trazer aquela leitura em um novo formato aqui para a RDC TV. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Voltaire. Estou muito feliz hoje, muito realizado.
né? A Em Evidência agora também está na TV, ela continuará sendo publicada. E a proposta desse programa, ela é descontrair as pessoas que lideram o Rio Grande do Sul. Eu acho que a comunicação é uma das principais ferramentas de transformação social. E é nisso que eu aposto desde sempre, desde há 32 anos atrás, quando eu comecei no ramo. Eu também acredito que nós vivemos um paradoxo hoje na comunicação. Por mais que a comunicação esteja mais democrática nas redes sociais, é possível qualquer um de nós ser um canal, as pessoas estão encontrando muita dificuldade em se comunicar. A nossa ideia é descontrair a comunicação, é mostrar que a comunicação é uma das principais transformações de ferramenta social, como eu falei, mas que se comunicar está cada vez mais raro encontrar. Não só no Brasil, né? É no mundo inteiro. Comunicar é falar e ouvir, e não falar e esperar a vez de falar de novo. Eu estou muito feliz mesmo por ser o primeiro programa de televisão da nossa revista, que hoje tem 12 anos. O Jair Jorge disse muito bem, a revista começou em Canoas, há 12 anos atrás. Ele participou, ele foi à entrevista da primeira edição. Ele é um comunicador nato, ele é um prefeito que eu admiro e, principalmente, ele é um ser humano que está realmente preocupado com o semelhante. A gente quer trazer aqui a forma como ele governa, a forma como ele se preocupa de fato com as pessoas. Como tu bem disseste, uma pessoa qualquer cidadão canoense pode encontrar o Jair Jorge 4 vezes por semana. Isso é impressionante. Ele recebe as pessoas na prefeitura na segunda-feira, na quinta-feira ele tem o programa Estação no Trem, algumas sextas-feiras ele tem a prefeitura no bairro e no sábado tem a prefeitura na rua. Né? Então, ele é um comunicador na forma da política. Então, se a comunicação é a ferramenta, a política é a melhor forma de nos comunicarmos. Então, quero te agradecer demais, quero agradecer a presença do prefeito de Canoas e estou à disposição de vocês. Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui no Facebook, também o seu recado no YouTube. Participe conosco, deixe sua pergunta que a gente vai estar respondendo e vai estar criando essa interação. A gente já agradece também aos parceiros comerciais que já estão nesse projeto do programa Em Evidência aqui na TV, como a Caisemac Distribuidora, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Grupo Solos, portal de ata pública do nosso grande amigo Márcio Espíndola, também um dos parceiros comerciais, a CDP Consultoria em Direito Público, do nosso grande advogado Vladimir Chieli, também parceiro, e a MS Análise Clínicas. Jair Jorge, em Canoas, prefeito, a gente tem muito a destacar. É uma gestão que tem realmente um destaque estadual e até nacional pelo pioneirismo que atingiu em determinados aspectos. Mas antes de eu achar e colocar o nosso telespectador e o nosso ouvinte e as pessoas que acompanham as redes sociais em Canoas, eu quero, primeiramente, uma análise nesse momento tão conturbado que a gente vive, neste momento, essa polarização. A gente vem realmente, no último ano, uma polarização muito forte. O Jair Jorge é uma figura fundamental, principalmente na implementação de políticas públicas. A gente sabe o teu trabalho no Ministério da Educação, a gente sabe o teu papel para a democracia, né? Justamente para a Constituição e para a construção da gestão pública no Rio Grande do Sul e no país. Como é que está essa polarização? Lula, Bolsonaro, terceira via, as pessoas não se falando mais direito, muitas vezes um certo desrespeito pelos órgãos e institutos que representam a nossa democracia. Como é que o senhor, um leitor voraz, que busca muitos exemplos de fora para a sua gestão, está vendo esse momento tão complicado que a gente vive hoje no nosso país e no nosso estado, falando de política e de polarização, Jair? Voltaire, eu vejo com preocupação, né? Eu acho que a temperatura política, né, no nosso país ela subiu muito, né? E essa polarização, o Rio Grande do Sul viveu essa polarização na pele, nós sentimos inclusive a repercussão na economia, no desenvolvimento, né? Quantas eleições o Rio Grande do Sul viveu nessa temperatura elevada? Nós, talvez diferente do Brasil, nós sabemos o que isso significa, né? Se a gente comparar talvez com outros estados, inclusive vizinhos, aqui é o caso de Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, né? Pegamos estados aí do Sudeste, Minas, né? E outros estados, Pernambuco, por exemplo, Bahia, são estados que tiveram continuidade administrativa, tiveram um nível menor de disputa,
né, e tiveram avanços muito mais significativos do que o Rio Grande do Sul. O Brasil entrou nessa espiral, né, uma espiral de disputa, uma espiral em que um não aceita o outro, né, não há nenhum reconhecimento, aquilo que a gente chama de alteridade, né, que é o reconhecimento do outro. Nós estamos vivendo, né, esse momento grave. E eu acredito, sinceramente, eu acho que esta polarização que ela está, né, sendo vista hoje, não necessariamente ela estará colocada na eleição do ano que vem, né? Eu acho que essa eleição de 2022 é muito parecida com a eleição de 2002 no Rio Grande do Sul, né, em que nós vimos uma terceira via se tornar realidade. Não lembro, o Rigoto tinha, né, 2%, 3%, 4% e foi vitorioso no primeiro turno e vitorioso no segundo turno. Eu acredito, né, e trabalho hoje para que a gente tenha uma terceira via, né? Particularmente eu vejo hoje no nome do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente, né, do Senado, como um grande nome, né? É jovem, é inteligente, é preparado, é equilibrado, sensato e é, sem dúvida, né, um senador do segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Eu acho que o Brasil precisa de um novo JK, né, um novo Juscelino Kubitschek, né? E eu vejo no Rodrigo Pacheco os predicados, né, do Juscelino, que era um homem, né, empreendedor, um homem de diálogo, né, o homem que construiu Brasília, mas o homem que projetou o Brasil para o mundo. Se tem um momento em que o Brasil foi projetado para o mundo, não foi agora, nem há 10 anos atrás, não. Foi especialmente a partir de 1955 até 60, quando o Brasil, pela cultura, né, pelo desenvolvimento, pela arquitetura, Brasília, enfim, tudo mais, se projetou. Então, eu acho que a gente precisa de alguém que tenha esta marca. E eu vejo que entre todos os nomes, respeito todos os nomes, mas eu vejo nele, né, a grande esperança. Vamos ver se ele efetivamente não está colocado, não é candidato, mas eu acredito, o nosso empenho, especialmente do meu partido, do presidente Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, é este grande empenho para a gente ter uma alternativa, né? Uma alternativa, uma terceira via, para que a gente possa conduzir o país, né, ao rumo que todos nós desejamos, que é um rumo de justiça social, de liberdade, democracia, de desenvolvimento, de empreendedorismo, né, esse salto que o Brasil precisa dar, sendo respeitado no cenário internacional, se fazendo respeitar, mas também respeitando, né, as questões hoje ambientais, culturais, né, todas as questões que hoje estão colocadas para a democracia. Então, acho que o Brasil pode ter no ano que vem um desfecho positivo, né, se nós, na minha opinião, rompermos essa polarização. Em relação ao Estado aqui, tu fizeste uma analogia, né? E o Estado parece que vive um momento diferente do país. Não vejo essa polarização tão forte aqui, até por uma série de candidatos que podem ser, né, concorrer ao Piratini ano que vem. Como é que tu analisa a situação aqui no Rio Grande do Sul para 2022? Lúcio, eu acho que houve uma mudança geracional, né? É claro que eu fui candidato a governador e tinha um sonho, né? Não tem mais esse sonho. Eu, obviamente tenho, né, esse compromisso com Canoas. Eu quero, né? Sou muito feliz pela terceira vez ser prefeito da minha cidade que eu nasci. Essa é a minha missão, é concluir, né, com êxito o meu mandato, se Deus permitir, poder contribuir mais para a minha cidade. Mas eu fui candidato junto com o hoje governador Eduardo Leite. Havia uma vaga, havia uma possibilidade para o novo, e o governador teve competência, capacidade, aglutinou forças políticas, né, e venceu as eleições. Mas ele colocou o sarrafo lá em cima, né? Então, eu vejo que o que virá deve ser a continuidade dessa nova geração, né? Ou de pessoas que encarnem efetivamente o melhor da política, né? Acho que há bons nomes, né? O governador Sartori, por exemplo, acho que é um grande nome. Eu o apoiei no segundo turno, né? E considero que é um nome que é, digamos assim, da cepa, né, original, né, tradicional da nossa política, mas é alguém que está preparado para fazer a transição geracional, né? E que pode continuar, até porque, né, eu vejo que o governador Eduardo Leite continuou as políticas que o então governador Sartori implementou. Eu acho que eu tenho uma grande admiração por ele, mas acho que tem outros nomes que podem, eventualmente, né, se colocar no cenário, mas vejo que ele é um nome que tem grandes condições de vitória se for efetivamente candidato, e eu acredito que o Rio Grande do Sul ganharia, né, porque nós teríamos uma espécie de continuidade administrativa, já que Eduardo Leite continuou o que Sartori está fazendo, e eu tenho convicção
se o governador Sartori for candidato e for eleito, vai continuar também. Então, há um momento ainda de espera, né? Até porque não sabemos bem se o governador Eduardo Leite vai vencer ou não as prévias, isso vai estar acontecendo ao final, né, de novembro, mas vamos aguardar também os desfechos. Mas eu vejo com otimismo, né? Ou alguém que seja um novo na política, ou alguém que tenha experiência. Eu acho que vai polarizar entre essas duas possibilidades. Mas eu vejo hoje a maior possibilidade com o governador Sartori, a quem eu tenho uma grande admiração e um grande respeito. Foi um grande prefeito de Caxias do Sul e fez com todas as dificuldades um governo que colocou os alicerces daquilo que hoje o governador Eduardo Leite está construindo. Nós estamos recebendo Jairo Jorge, prefeito de Canoas, nesse programa de estreia, justamente onde a Revista em Evidência passa a ter um espaço aqui na RDC TV, nos canais 524 e 24 da NET e, claro, também nas suas redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter, no site, em todas as plataformas digitais. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco volta com o prefeito Jairo Jorge nesta entrevista, nesta edição número 1, nosso primeiro episódio do programa aqui na RDC TV. Afinal, todo mundo espera alguma coisa num sábado à noite e a gente está aqui justamente abordando e aprendendo com o Jairo Jorge, que é um grande conhecedor da política e da gestão pública no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente já volta. Em Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Em Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. Voltamos com Evidência na TV, você já sabe, estamos chegando aqui na programação da RDC TV, nos canais 524 e 24 da NET. Certamente você já deve ter visto a revista em Evidência no seu bairro, na sua cidade, só que agora os convidados, né, as páginas, todas as interpretações, elas ganham um novo formato, um novo contexto. E por isso o prefeito Jairo Jorge, pela 3ª vez prefeito de Canoas, tem certas pessoas que nasceram com aquela missão, né? O Jairo Jorge tem a cara do prefeito de Canoas e faz isso com muita paixão, com muita devoção. Por isso que a gente estava falando, inclusive, no primeiro bloco, né? Ele consegue liderar e transformar a sua gestão. A sua prefeitura é literalmente nas ruas, né? É na estação de trem, é na praça, nos bairros. E isso realmente facilita. Tem uma prestação de contas mais democrática, mais transparente com a comunidade, o que é um exemplo para todos os gestores aqui do Rio Grande do Sul e aqui do Brasil. No primeiro bloco a gente fazia uma análise sobre a polarização,
Lula, Bolsonaro, o momento que a gente vive, às vezes até com certo temor pelo que vai acontecer com a nossa própria democracia, com as instituições democráticas. Para avançar para os assuntos também de Canoas, prefeito Jair Jorge, gostaria que o senhor desse uma nota de 0 a 10 para o presidente Jair Bolsonaro neste momento e explicasse por quê. 5. 5, por quê? Porque o presidente, na minha opinião, tem avanços em algumas áreas, né? Vejo, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi muito importante, está sendo muito importante, mas infelizmente essas disputas políticas elas acabam prejudicando, né, o seu governo, a imagem do seu governo, às vezes um certo proselitismo, né, dos filhos, que às vezes falam mais, né, do que deveriam, na minha opinião, embora respeite a todos. Então, acho que o governo tem realizações, está fazendo um avanço importante em algumas áreas, né, da economia, da infraestrutura, né? Tem ministros competentes, né? Por exemplo, o ministro Tarcísio da infraestrutura, né, é um ministro muito competente, a ministra da Agricultura também. Então, vejo que tem bons quadros, né? Tem avançado em algumas áreas, mas eu acho que às vezes se perde nessa polêmica e, digamos assim, uma disputa excessiva, né? Então, por isso, eu acho que perde um pouquinho alguns pontos em razão disso. Prefeito, o Voltaire me falou esses dias, antes de começar o programa até, existe agora uma nova postura dos agentes públicos, né? Através das mídias sociais, eles se comunicam mais com o eleitor, com as pessoas de um modo geral. Duas coisas que eu gostaria de saber de ti. A tua formação em comunicação, essa questão de ser jornalista, até que ponto isso influenciou no teu mandato, tá? E as duas comunicações que existem hoje, a comunicação virtual através das redes sociais e a comunicação real, essa do olho no olho, da prefeitura na rua, da prefeitura na estação de trem, qual a diferença e as semelhanças delas e de que forma essa formação influenciou na tua gestão? Veja, Lúcio, o Bill Clinton, né, disse que uma vez estava conversando sobre comunicação, né, com, na época, o primeiro-ministro da Inglaterra, e na conversa, né, ele recomendou, disse, olha, 50% do que a gente faz é comunicação. E é verdade, eu diria que hoje é mais, né? Quando a gente pensa uma política pública, a gente pensa como vai ser feito, quando vai ser feito, o que vamos gastar, o que vamos investir, todos os procedimentos legais, administrativos, muitas vezes a gente não pensa a comunicação, né? A comunicação é chave, é essencial, né? Até porque o prefeito, ele não é o patrão do povo, né? Eu sempre uso essa expressão, ele é empregado do povo. Ou seja, ele não é lá um imperador, né? Ele é lá um servidor, né? Ele está lá para ser um gerente da cidade. E se ele é um gerente da cidade, se ele é alguém que é um empregado da população, ele tem que colocar as pessoas no centro do seu governo. As pessoas estão em primeiro lugar, né? E tem que buscar a opinião dessas pessoas. Como é que você vai aferir a opinião dessas pessoas? Somente se você tiver mecanismos institucionais, né? Senão vira uma achologia, né? Uma mera intuição, que é, digamos, frágil, né? Às vezes a pessoa pode acertar ou não. Tu tem que ter mecanismos de interação organizados com a sociedade. Eu, desde a minha primeira gestão, eu sempre defendi essa ideia de dessacralizar a autoridade, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a autoridade está lá, né? Quase no altar, né? Fechado, né? Numa redoma de vidro. Nós temos que quebrar isso. O governante tem que se aproximar das pessoas. O governante é um igual. O governante é alguém que está lá para, né, ouvir a crítica. E tem que ter humildade para ouvir a crítica, né? Então, desde a minha primeira gestão, desde o primeiro dia do meu primeiro governo, né, veja, a primeira prefeitura na rua, eu fiz no dia 3 de janeiro de 2009. Eu assumi no dia 1º, era uma quinta-feira, sexta-feira eu trabalhei normal, sábado, né, nunca fiz feriadão, e no sábado fez o primeiro prefeitura na rua, já são 324. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio do conceito de que quando a gente é candidato, a gente procura as pessoas, né? Vai lá, abraça, dá um material, fala de propostas. Quando a gente é governante, as pessoas dizem, poxa, mas ele não voltou. Então eu estou retornando. Essas 324 edições que eu já realizei, né, elas são essa volta à comunidade. Retornar à população, não para dar o aceno eleitoral, para dar o abraço, não, é para prestar
o serviço como prefeito. Eu fui eleito prefeito, eu estou lá para prestar contas, prestar o serviço, fazer com que... Não é o prefeito sozinho, né? Lá estão todos os secretários, todos os nossos administradores. O cidadão pode falar. Sim. Nós atendemos, em média, 300, 400 pessoas, né? Todos sábado. As pessoas vão lá para reclamar, vão lá para reivindicar, vão lá para colocar as suas preocupações, né? Então, essa ideia de retorno, ela presidiu a minha proposta. Essa proposta eu coloquei na campanha eleitoral em 2008, e eu tornei realidade. Muita gente achava que era fogo de palha, né? Eu ia começar, né? Tu mesmo acompanhou, né? Como excelente jornalista que tu és, né, Lúcio? Tu acompanhou desde o primeiro momento, né? Lá de 2009, né? Acompanhasse minha gestão. E muita gente achava que era fogo de palha, que não ia durar. E veja, eu fiz 150 edições do meu primeiro mandato, 150 edições do segundo mandato, e agora já foram, né? Aí mais de 25 edições até agora, exatamente onde a população, né, foi quase 40 mil pessoas nós já atendemos nessas edições. Então, eu acho que é essa capacidade de dessacralizar a autoridade, colocar o cidadão no centro, com várias ferramentas. É claro que eu não tenho essa única ferramenta, o Prefeitura na Rua, que é aos sábados. A gente atende também, como tu mencionou, o Prefeitura na Estação. Eu comecei no meu segundo mandato e a ideia surgiu que na campanha eleitoral eu ia distribuir o material. Eu sempre procurei assim, fazer isso, às vezes até sozinho, lá distribuindo material. As pessoas vinham falar comigo, Lúcio. As pessoas vinham reclamar, vinham falar, tá um problema. E eu tive a ideia, então, se as pessoas vinham falar comigo, eu ali como candidato prefeito, mas candidato, talvez fosse interessante eu estar ali cedinho para ouvir as pessoas. E foi aí que eu criei, no meu segundo mandato, o Prefeitura na Estação. Então eu vou até a estação bem cedinho, 6 horas eu já estou ali, fico até às 8, 8h30, e eu recebo ali as críticas do sugestão, pedidos, reclamações de quem está indo para o trabalho. Faço também no meu gabinete, desde o meu primeiro governo, que é o Prefeitura Aberta. Eu atendo, são 10, 15 audiências que eu faço todas as segundas. As pessoas vão lá também, é uma conversa mais reservada, mais privativa, mas é importante, né? É claro que eu tenho um funcionário, temos ata, tem sempre um servidor público que me acompanha, e as pessoas vão lá para levar suas preocupações e reivindicações. E faço também, agora foi uma criação do meu terceiro mandato, que é o Prefeitura Presente, né? Onde eu vou no bairro, ao invés do cidadão me procurar, eu vou até o cidadão. As pessoas trazem as suas reclamações durante a semana, eu vou sempre num bairro, lá as pessoas, a gente vai ver os problemas com toda a equipe para trazer soluções. Então, aproximar o cidadão da gestão, ouvir o cidadão, respeitá-lo e, principalmente, um grande sistema de monitoramento e acompanhamento de metas para que a gente possa, né, fazer com que aquilo que o cidadão está reclamando possa acontecer. Nem sempre dá para resolver tudo, né? Mas a gente tem sempre boa disposição, boa vontade, mas o cidadão, aquele problema que ele traz, a cidadã, aquele problema para nós é prioridade. Jairo Jorge... Só um pouquinho, Walter, só uma perguntinha bem rápida. Durante todo esse processo, porque isso é uma coisa diferente. Claro. Eu acho que a gente deve noticiar isso muito, isso aí deve ser um exemplo, né? A questão do prefeito se identificar o próprio papel, que ele é um servidor, né? Durante todo esse processo, tu conseguiste reparar uma mudança no perfil do cidadão? Ele está se sentindo mais à vontade, ele está conseguindo entender esse contexto? É isso que eu acho que falta um pouco as pessoas entenderem, que o cidadão, ele é decisivo em todo o processo, não só na eleição, também como na gestão, né? E tem um detalhe, né, Lúcio? Quais são as principais surpresas, né? Porque muita gente pode pensar, mas vai vir, né? Pode vir um cidadão da oposição querer desgastar o governo, ou vai pedir algo que não é a função da prefeitura. O que vem de surpresa ao longo desse projeto que é inovador para todo o Brasil, Jairo? E se houve, né, uma mudança na postura do cidadão em relação a ele? Está entendendo o projeto, como é que funciona? Eu vejo que, especialmente agora no meu terceiro mandato, cresceu bastante a participação, o cidadão entendeu bem o que é, houve um amadurecimento, né? Já são aí 9 anos, né, de realização contínua, né? Meus 8 anos, agora, obviamente, fiquei 4 anos fora, retomei agora este ano. Mesmo em pandemia, nós estamos falando com todos os cuidados, mas eu vejo assim que primeiro o cidadão hoje cresceu porque ele deu valor, até por o período que eu fiquei fora e não teve esses mecanismos, as pessoas tinham se acostumado, elas sentiram falta.
Então as pessoas estão retomando e compreendendo o papel dessas ferramentas, né? De realmente participar, de cobrar, de reivindicar. Veja, quando a pessoa senta na minha frente, ela, ou seja no prefeitura na rua, no sábado, seja no prefeito na estação, na quinta-feira, bem cedinho na madrugada, nas estações do Transurb, né? Ou a pessoa chega no meu gabinete no prefeitura aberta, ou quando eu vou na casa da pessoa ou na sua rua para ver um problema, eu nunca pergunto qual é o partido dela, quem ela votou. Eu atendo todos da mesma forma, porque eu sou prefeito de todos. Eu sou prefeito dos que votaram e dos que não votaram. Então, eu nunca perguntei. Claro que às vezes tem pessoas que têm um tom de crítica maior, mas aí tem que ter, né, serenidade. Eu sempre procuro explicar, olha, não foi possível fazer por isso. Né? Acho que o cidadão, procuro sempre dar razão ao cidadão. E, às vezes a pessoa realmente está angustiada, às vezes nem é uma questão partidária, né? Isso é uma questão, às vezes, partidária, eleitoral, um percentual muito pequeno. O cidadão, de uma forma geral, às vezes está angustiado, porque não funciona a saúde, porque não funciona a educação, porque não funciona o transporte. A pessoa tem muitos problemas, então se ela vê que a gente realmente está ali para resolver, para ouvir, né, com o coração, né, não só com os ouvidos, Sim. mas com o coração, essa escuta, né, eu acho que isso também já dá um acalento para as pessoas. Eu vejo que as pessoas, claro que eu já atendo todos igual, com respeito, né, as pessoas vão lá, sabem que pode falar comigo, né, então veja, mesmo nos momentos mais agudos do país, eu me lembro de 2013, que teve aquelas manifestações, eu não deixei de fazer o prefeitura na rua. E as pessoas iam lá com respeito, eu nunca tive problemas, né? Então, se eventualmente alguém também vai lá e faz uma reivindicação, uma crítica, eu atendo as pessoas igualmente. Então, não há problema, eu acho que as pessoas entenderam o princípio, estão compreendendo, eu acho que é bom isso, né? É claro que eu entendo que eu não estou fazendo nenhum favor, eu estou cumprindo a minha obrigação. Perfeito. Né? Claro. É claro que outras pessoas estão, né, no sábado, estão passeando, viajando, descansando. Né? Eu entendo que eu estou cumprindo a minha missão, porque é no dia, né, especialmente no sábado, é o dia que o trabalhador, né, tem a sua folga, que é a trabalhadora, e é o momento em que ela pode, então, né, ao invés de perder um dia de trabalho, ela ir até onde está a prefeitura, porque isso é divulgado público, né, para toda a cidade, e lá, porque ela não vai falar só comigo, ela vai falar com o secretário de obras, com a secretária de educação, com o secretário de saúde, com a secretária de desenvolvimento econômico, enfim, todos os secretários. O Prefeitura na Rua é um mutirão, né? A Prefeitura, todas as secretárias, todas a gente já participou. Tem representante, normalmente é o secretário adjunto, ou um diretor, né? Mas todos com poder efetivamente de mando, de resolução. Né? Esse é o comando que eu faço e todos os secretários participam. Eu tenho sempre um subprefeito ou uma subprefeita de cada região que está ao meu lado, junto com o vice-prefeito, né, com os nossos secretários que participam. Então, acho que esta forma, eu vejo que houve as pessoas estavam com saudade do prefeitura na rua, eu acho que é muito positivo, eu também estava, e eu me dedico muito, gosto muito desse contato com as pessoas, isso me energiza, né? E eu respeito muito, as pessoas me ajudam a corrigir o que está errado. Eu acho que tem muita coisa, a gente está se esforçando, mas tem muita coisa para fazer numa cidade grande. E as pessoas mostram para mim aquilo que precisa ser aperfeiçoado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser melhorado. Então, acho que este olhar da sociedade ele é fundamental. Eu sempre digo, Lúcio e Voltaire, que para um político honesto, né, a crítica construtiva é o maior elogio. Quando a pessoa vai lá e me diz, olha, Jair, está errado Está te dando um caminho, na verdade. O serviço não está bom, eu recebo com muita humildade, porque... digamos na hipótese que o serviço esteja adequado e que a pessoa está com uma visão, né, lá crítica, é porque a gente também está errando no acolhimento, na comunicação. Então, de alguma forma, nós temos que melhorar. Talvez ela não saiba o que está sendo feito, ou talvez mesmo o serviço esteja abaixo daquilo que a população quer. Então, nós temos que ouvir com humildade a crítica e aprender com ela. Então, acho que é um exercício fundamental. Todas essas ferramentas interagem, né? Nós criamos também uma ferramenta nova, né, agora chamada Opinômetro, onde as pessoas estão participando. Né? É no site, não é? É no site, é um portal. Veja, eu vou dar um exemplo. Né? O parque, né, nós fizemos um espaço lá no Parque Eduardo Gomes para as tradições. Ao invés de eu escolher o nome, né, a população escolheu, participaram 2.164 pessoas que escolheram o nome. 50,8% escolheram o Parque do Gaúcho, que é o nome que foi dado. Por exemplo, feriado de carnaval, né? As pessoas se davam ou não feriado.
Eu, particularmente, era contrário, que tinha que trabalhar, mas as pessoas, majoritariamente, votaram 8 mil pessoas. A questão, por exemplo, se começava as aulas antes de vacinar os professores, né, ou depois de vacinar os professores. Participaram 14 mil pessoas. Bah. Veja, é um sistema que não permite votar várias vezes, é por CPF, é um voto único. Então, todo um sistema que impede, digamos, né, ter um controle maior. E tudo isso, 14 mil pessoas votaram. Então, eu acredito muito que essas questões hoje, a ideia de plebiscitos, né, que é o que nós estamos fazendo, né, usando uma ferramenta que são as redes sociais, que são as ferramentas hoje que estão colocadas, elas nos permitem aferir rapidamente a opinião do cidadão e cidadã. Fizemos agora, muito interessante, o plano plurianual democrático, né, onde nós usamos exatamente a participação, nós fomos... quase 10 mil pessoas participaram e vejo, foi muito interessante, porque as pessoas definiram o rumo de 100 milhões de reais em obras, onde as pessoas escolheram qual, né, o programa, qual a área e qual a região da cidade que elas queriam aportar. Então essa democracia, ela inclusive se radicaliza, né, com as redes sociais. Quer dizer, radicalizar no sentido de avançar, né, de ir mais à raiz. Que é efetivamente o que eu defendo já há muito tempo. Que é o livro, que nós né? temos, que foi o título do livro que eu escrevi, que é essa ideia de que nós temos que aumentar, né, a democracia. Parece um pouco contraditório falar em radicalizar, né, a democracia, porque a democracia é o equilíbrio, mas é a ideia de ir à raiz, né, de aprofundar, de acelerar, de ter mais democracia, né, no mundo. Né? O velho Churchill dizia, né, que, né, olha, a democracia é o pior regime, não inventar nada melhor. Né? E ele dizia isso com muita propriedade, né? Acho que foi um líder político, claro, tinha suas convicções, era um homem conservador, mas era um homem visionário, né? E que liderou o mundo, né, para a democracia e acreditou na democracia, foi uma peça fundamental. E ele falava isso, né? Há muitas pessoas que criticam a democracia, mas é o único sistema, não há, né, outro sistema que possa se contrapor à democracia. Com todas as suas imperfeições, é a melhor solução sempre. Nós estamos recebendo Jairo Jorge, prefeito de Canoas, e tendo essa aula de gestão pública, mas uma aula na prática, né? Porque muitos teóricos, né, passam pelas televisões, pelo rádio, com soluções prontas para absolutamente tudo. Mas hoje a gente está tendo realmente uma aula na prática de um gestor que vai até as ruas e das ruas e da própria população consegue criar mecanismos para aprimorar a sua gestão. A gente tem mais um intervalo para depois voltar ao último bloco e colocar algumas curiosidades do Jairo Jorge, porque por tudo que ele vem fazendo, eu fico imaginando que ele deve acordar às 4 da manhã, que horas o Jairo Jorge vai dormir, o que o Jairo Jorge deve estar lendo, qual a série que o Jairo Jorge vê no Netflix. A gente quer saber de tudo isso até para poder ter esses bons exemplos também. Vamos então ao rápido intervalo, lembrando e agradecendo, né, já neste primeiro programa aqui da Evidência na TV, nós temos muitos parceiros comerciais e certamente teremos outros tantos, como a Kaisermac Distribuidora, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Grupo Solos, Portal de Ata Pública, a CDP Consultoria em Direito Público e a MS Análises Clínicas, que levam para você um outro formato da Revista em Evidência. A partir de agora, a Revista em Evidência continua como revista, mas também ganha um formato aqui nos canais 524 e 24 da NET e em todas as redes sociais. Daqui a pouco, mais Jairo Jorge, prefeito de Canoas. A gente está conseguindo explorar bastante essa entrevista aqui no Em Evidência na TV. Fique conosco, porque vai ser o bloco final. Em Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Com
garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. Voltamos com o programa Em Evidência aqui na RDC TV. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, deixe seu recado, compartilhe. Se você é aí de Canoas, olha, está recebendo uma aula de gestão com o nosso prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Se você é da região metropolitana também, e você que é dos 497 municípios, com certeza vai poder olhar o que perdeu, porque o programa fica disponível aí no YouTube, no Facebook e também entrará nas reprises ao longo da semana aqui na RDC TV. Estamos com o Jairo Jorge, prefeito de Canoas. O Lúcio Vaz é nosso comentarista, também participa aqui das entrevistas no programa Em Evidência na TV. E eu gostaria de saber, Jairo Jorge, como foi a ideia de implementar um auxílio emergencial municipal, de trazer um programa federal para dentro do município, ser pioneiro com isso no país, em todo o Brasil. Depois a gente viu outros casos se inspirarem na tua ideia. Como é que foi startar essa ideia, da onde saiu e como foi o balanço até o momento, num período que é ainda de muita crise, de muita desigualdade, em que a gente está ainda trabalhando nessa reconstrução econômica e do desenvolvimento de praticamente todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul, Jairo? Nós lançamos essa proposta, na verdade, em abril do ano passado, né? Quando eu ainda era oposição, foi uma contribuição que nós, na época Aliança Municipal de Oposição, esse grupo, né, que tinha esse compromisso de buscar um novo rumo para a cidade, nós apresentamos, ao invés de ficar criticando e, né, ficar atirando pedras, na época no prefeito, nós apresentamos a proposta do auxílio emergencial. Infelizmente, esse projeto não foi derrotado, inclusive, pelo governo, né? Eu acho que era uma contribuição. Eu defendi na campanha eleitoral, entendo que o auxílio ainda estava em gestação, né? A ideia do auxílio emergencial nacional estava começando a ser implementado, desenhado, e eu vejo que o auxílio emergencial federal ele foi muito importante para a economia. Só para dar uma ideia, Canoas, 98 mil pessoas receberam auxílio na sua primeira etapa, uma injeção de 380 milhões na economia, foi fundamental para ativar, né, a nossa economia, ativar, né, a cidade de Canoas. E eu acho que é uma excelente ideia, né? Nós procuramos aperfeiçoar, nós tínhamos já essa ideia de segurança alimentar, de trabalhar com recursos, com cartão, né? Esse projeto ele foi aprimorado, porque lá nós estamos dando peixe, mas ensinando a pescar, é muito importante as pessoas compreenderem. É um cartão com R$200 para comprar alimentos, gás de cozinha, medicamentos,
pet, né, para os animaizinhos, né, para os nossos, ração para os pets, né, para os nossos animaizinhos. Também é possível, né, alguma coisa, produtos de higiene, só não pode comprar bebida e cigarro, né. A pessoa recebe R$ 96 por mês em passagens, 20 passagens de ônibus, para se locomover, buscar emprego, fazer um trabalho extra. Recebe curso, são 24 horas, é um módulo mínimo de 8 horas, tem que fazer, mas tem a opção de 24 horas de cursos também, para que ele possa se preparar para o mercado de trabalho. E ela tem uma contrapartida, né? Veja, ela tem que dar todo mês, são 3 meses, 4 horas de trabalho comunitário, ou seja, tem que limpar uma escola, tem que ajudar a limpar uma praça. Então as pessoas trabalham no seu próprio bairro, na sua própria comunidade. Então ninguém está recebendo nada de mão beijada, as pessoas estão conquistando. Então, um trabalho meio turno. Nós estamos falando em R$ 600 o auxílio, né? São 3 meses. Nós estamos falando quase R$ 300 de passagem, né? Que é muito importante também, que está ajudando. E mais os cursos, né? Que tem também o seu significado. Então, acho que foram 5 mil pessoas que participaram, Voltaire. Agora estamos já na segunda etapa, né? Começam agora mais 5 mil pessoas. E eu acredito, né, que nós, né, vamos ter um avanço. Estamos também criando um outro projeto chamado Oportunidade Canoense, que nós vamos dar passagens para 10 mil pessoas em Canoas, desempregados, né, que hoje estão vivendo um momento difícil, e vamos oferecer cursos também. Eu penso que esse é o caminho, né? A gente tem que apoiar as pessoas no momento mais grave, né? Essa ideia surge exatamente disso. É o momento que o poder público, que a prefeitura, tem que ajudar as pessoas que estão passando dificuldade. Estamos também com um projeto de cesta básica, né, canoense, a cesta popular. Nós vamos agora, são 3 mil pessoas que vão estar recebendo a cesta popular. Já estamos entregando a cesta escolar, são 6 mil famílias com alunos que estão recebendo. E nós temos aí mais de 1.200 idosos que recebem todos os meses, né, mais de 1.100 famílias que recebem também, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Tudo isso, né, nós vamos chegar a mais de 10 mil famílias recebendo cesta básica e mais de 5 mil pessoas com auxílio emergencial. Então, nós estamos falando de 15 mil pessoas, 15 mil famílias que estão sendo acolhidas nesse momento. Esta é a hora da solidariedade, acho que esse é o nosso papel. Jairo, olha só, eu acompanhei no teu primeiro mandato e no segundo de perto, porque, como tu disseste, a revista nasceu em Canoas, até hoje ela é registrada lá. Tu sempre tiveste uma preocupação muito grande com o desenvolvimento econômico, né? Tu, como todos os outros prefeitos do Brasil, perdeu quase a metade do mandato em relação do Covid, né? O que tu pretende fazer a partir de agora? Essa aproximação com o setor privado, porque gerar emprego também é cuidar da população, né? Tem algum projeto específico? É uma série de projetos? Como é que está essa situação, né? Quase metade do mandato foi para cuidar da questão do Covid e agora tu vai retomar isso? Quais são as tuas ideias? Eu tive a oportunidade de, inclusive em parceria na época com o governo do estado, com o governador Sartori, nós implantamos, né, construímos o Parque Canoas de Inovação. Aliás, um projeto foi desenhado pelo Jaime Lerner, né? É talvez um dos poucos projetos dele no Rio Grande do Sul, tem a Orla em Porto Alegre, e em Canoas é o Parque de Inovação e o Parque Natural. Então nós estamos botando em prática essas ideias e o Parque Canoas de Inovação já é uma realidade, né? Nós temos vários investimentos, várias empresas, nós queremos atrair mais empresas. Estamos lutando agora também para... né, nós fizemos um grande investimento, Canoas recebeu com o Parque Shopping, né, foram mais de 400 milhões investidos, 3 mil empregos, e agora nós estamos lutando. É claro que há setores contrários, né, tem pessoas que são contra tudo e contra todos, né? Houve uma ideologização, porque uma das empresas é a Van, né? Veja, o Luciano Hang, ele é um empresário de sucesso, né? Ele não está montando lá um comitê eleitoral em Canoas, ele está montando um empreendimento, né? E nós estendemos o tapete verde e amarelo. Não vou estender o tapete vermelho porque não vai gostar, né? Eu brinco que é um tapete verde e amarelo para o Luciano Hang, que é um empreendedor, aliás, né, vitorioso, né? Podemos discordar ou ter uma opinião diferente dele, mas ele está trazendo um empreendimento para Canoas. E algumas pessoas criaram dificuldades para isso, o que é uma pena. Mas nós vamos vencer esses desafios. Não é apenas, nós temos lá outros empreendimentos, grandes empreendimentos que estão chegando em Canoas, então nós estamos fazendo todo esse esforço, né, para mostrar que é hora da cidade crescer, que é hora da cidade, né, trazer empregos, né, seja no Parque Canoas de Inovação, seja nessas áreas como a área em torno do shopping ali, nós tivemos um crescimento fantástico, né?
Nós tínhamos ali uma área, praticamente um vazio urbano. Sim. E nós transformamos ali uma área mais dinâmica hoje, um dos mais belos parques do Rio Grande do Sul. Eu viajei todas as cidades, como eu disse aqui, eu voltei para ter uma árvore em cada um, né? Então conheço bem os parques do Rio Grande do Sul. É o parque, sem dúvida, é o parque mais, ou está entre os 3 mais bonitos do Rio Grande do Sul, né? Tem belos parques no Rio Grande do Sul, então Canoas tem vários avanços, né, de responsabilidade ambiental, de geração de emprego, avanços de mobilidade que surgiram em razão desses investimentos. Então nós vamos intensificar, estamos trabalhando para desburocratizar a prefeitura. Então nós fizemos um licenciamento muito rápido naquele shopping. Veja, Porto Alegre levou 5 anos para fazer o Barra Shopping, licenciar. Nós licenciamos em 57 dias, né? Sim. Então aí a gente vê a diferença. Claro que nós agora estamos preocupados em ser mais rápidos ainda. É necessário abrir uma empresa em 24 horas. Tudo isso está em construção. Então vamos desburocratizar, vamos dar incentivo para os empreendedores para vir para Canoas e vamos, né, buscar também com o Parque Canoas Inovação esse caminho para abrigar novas empresas. Aliás, um grande investimento que é um data center, será o maior do Brasil, o maior da América Latina, né, um data center que vai permitir a gente receber aqui os gigantes da internet, que é muito importante para a economia criativa, para a economia do futuro. Jairo Jorge, a gente já conhece, o gestor dedicado por Canoas, pelo estado do Rio Grande do Sul, mas agora totalmente motivado, mergulhado nesse projeto de ser prefeito em Canoas. Como é que é o Jairo Jorge em casa? A gente vê os teus gatos ali pelo Instagram, vê o Jairo lendo bastante, né? O que o Jairo está vendo agora, por exemplo, no Netflix? Quando o Jairo Jorge vai para casa. Dá tempo de ver uma série? E quando vai olhar uma série, o Jairo Jorge olha uma série sobre política para ver como é que está o parlamento dinamarquês, para ver House of Cards, para se preparar também, né? Porque a política ela exige muita força e resiliência também emocional. Como é que é esse Jairo Jorge em casa? Ou ele fica mais com a esposa, vai fazer um churrasquinho, olha o futebol? O que é o Jairo Jorge quando está em casa? Ou está permanentemente se preparando para o próximo dia, Jairo? Não, tem que também ter um momento de fruição, de lazer, de também arejar um pouco a cabeça, né? Com a minha esposa, meus gatos são meus filhos, né? Eu tenho, né, minha filha, meu filho, a minha enteada, né? Já estão adultos, né? Mas eu tenho lá meus 2 gatinhos, são os filhos, né? Que é o Júpiter e a Afrodite, então obviamente tem uma atenção especial, eu e minha esposa Thaís, né? E eu procuro ler, gosto de ler muito, né? Biografias especialmente, né? Estou iniciando agora a biografia do o Marechal Rondon, que é uma grande figura, uma figura muito interessante, né? Tenho procurado também ver, eu gosto de Netflix, né? Eu gosto mais de ficção científica, gosto de... Tem algumas séries muito interessantes. Estou terminando agora Noite Adentro, que é uma série de ficção, né, um efeito que ocorreu em razão do sol. Então, muito interessante, as pessoas têm que viver na noite, né, que é uma série de ficção científica. Vi recentemente Dark, que foi uma série muito interessante, alemã, muito instigante. Então, eu gosto também um pouco de ficção e fugir um pouquinho da política, né? Mas vejo também documentários, gosto de documentários. Estou assistindo um documentário, por exemplo, que é voltado à parte de tecnologia, né? Que é a primeira missão, aliás, realizada já com sucesso, primeira missão comercial civil, né? De um voo, né? Espacial. Então, é muito interessante do Elon Musk, né? Que é, sem dúvida, o grande empreendedor, né? Que está realizando. Então, eu gosto também de ver um pouco de documentário, que facilita e também estimula, mas gosto muito de ficção e buscar sair um pouquinho assim dessa do dia a dia, né? E leitura, né? Que eu acho que é sempre interessante, especialmente biografias, mas também romances, né? E poesia, que eu gosto muito também. Olha, pela qualidade dos quadros e das séries que o Jairo Jorge colocou aqui no Netflix e também dos livros, dá para o Jairo ter um quadro aqui no programa. É sábado à noite, né? A gente tem um perfil que tá retomando, gosta de barzinho, outros gostam de balada, outros preferem ficar em casa, se concentrando. Esse é o nosso público que está acompanhando aqui a RDC TV e também nas nossas redes sociais, onde você pode deixar seu comentário aqui no YouTube e também no Facebook, se você está no Facebook, e compartilhe também essa nossa entrevista com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Para encerrar, prefeito, futuro.
a gente teve um Jairo Jorge completamente dedicado nos 497 municípios do Rio Grande do Sul e um perfil estudioso. Era impressionante. Onde chegava o Jairo Jorge naquela região, o Jairo estava preparado, tinha uma pesquisa sobre o desenvolvimento econômico daquela cidade. O futuro do Jairo, mais 4 anos cuidando de Canoas, avançar esse projeto para conseguir terminar tudo que está colocando e depois aquele velho sonho de governar o Rio Grande do Sul pode ser que bata na porta novamente, ou agora o projeto é realmente focar em Canoas e deixa o futuro chegar? Eu percorri 120 mil quilômetros, Voltaire e Lúcio. Né? 3 voltas na Terra. 3 voltas na Terra, só para a gente ter uma noção, são 38 mil quilômetros, né, para dar uma volta na Terra. E eu fiz isso assim de uma forma com muitas dificuldades, né? Então foi uma experiência muito interessante, eu aprendi muito, amadureci muito também como na experiência, foram mais de 30 debates, aliás com grandes quadros, né? Participaram o Sartori, Miguel Rosseto, né? Matheus Bandeira, né? Eduardo Leite, o Robaina, quadros muito qualificados, né? Políticos que o Rio Grande do Sul tem orgulho, né? Todos eles. Então, aprendi muito com eles também no debate e eu diria que, e tenho dito isso, né, Voltaire, que o sonho de ser governador eu deixei nas estradas do Rio Grande do Sul. Eu tinha o sonho de ser candidato, fui candidato, realizei, né, este sonho, foram mais de 660 mil votos, 11% do eleitorado. Então, foi uma votação que eu me orgulho, né, mas eu acho que os gaúchos escolheram, né, o Sartori e o Leite foram para o segundo turno, e legítimo, né? Foi mérito deles ir para o segundo turno. Eu procurei deixar minha contribuição. Hoje, né, não tenho mais pretensão de ser candidato ao governo do Estado, quero fazer, né, um grande governo, trabalhar à altura do sonho, né, que eu tenho para a minha cidade, a responsabilidade que o povo me deu. Veja, ser prefeito pela 3ª vez da cidade, né, que você nasceu, é uma grande responsabilidade, né? Eu tenho muito, né, tenho consciência, né, dessa responsabilidade. Vou trabalhar muito, se Deus permitir, vou poder, né, me dedicar, trabalhar, realizar para que Canoas possa crescer ainda mais. Este é o meu sonho, a minha ambição e, claro, né, até 2024, dedicação total à minha cidade. Eu tenho procurado, né, eu tive muitas tarefas nacionais, hoje eu estou muito focado em Canoas e quero contribuir muito para a minha cidade, que é a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. Eu sou canoense, né, e sou o primeiro prefeito eleito da história de Canoas, nascido em Canoas, então a responsabilidade aumenta ainda mais, né, com o 3º mandato. Né? Obrigado, Jairo Jorge, inaugurando no primeiro episódio justamente do programa Em Evidência, agora aqui na RDC TV e também nas suas redes sociais. Foi realmente um grande programa, você pode rever esse programa, nós estaremos com reprises. Se você chegou agora, pode voltar aí no Facebook, voltar no YouTube e consumir essa entrevista que a gente fez, toda uma análise de Canoas, mas também sobre o cenário nacional, polarização, cenário estadual. Muito obrigado, Lúcio, também, nosso comentarista que participou. Quero fazer um agradecimento especial também à assessoria de comunicação da Prefeitura de Canoas, através do meu querido amigo Júlio Lemos, sempre prestativo e altamente profissional, nosso parceiro também. Jairo Jorge, muito obrigado, eu tenho certeza que o senhor vai voltar mais vezes aqui no programa e foi uma honra fazer história contigo, Jairo, afinal, a primeira vez a gente nunca esquece. Muito obrigado, Voltaire, Lúcio, né? Uma honra para mim poder ter participado desse programa, né? O primeiro de muitos, com certeza. A revista já é um sucesso, o programa também será. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que no próximo sábado, a partir das 19 horas, nós estamos de volta, sempre recebendo convidados que impactam e que estão fazendo a diferença na sua vida, na sua cidade e na sua região. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite de sábado. Tchau! Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz.